Esta é uma história antiga que aconteceu há muitos anos. Era uma terra perigosa, cheia de heróis, monstros e magia. Entre os grandes rios, o Rio Leão e o Rio Bástoles, existia um reino chamado Carindesdale. Foi lá onde tudo começou. O reino de Carindesdale era cheio de avós, pais e filhos. Famílias trabalhadoras que cuidavam de seus cavalos, de suas ovelhas e de suas plantações. Em Carindesdale, um cuidava do outro e todos cuidavam de um. Dentro do reino de Carindesdale foi construída a maior de todas as fortalezas, o Castelo dos Beltrán. Suas torres de pedra esticavam até as nuvens. Muros foram erguidos com imensos pedregulhos, empilhados um sobre o outro, com a ajuda de gigantes. Flores exóticas de todas as cores e cheiros decoravam os jardins. Os portões de madeira do Castelo dos Beltrán sempre estavam abertos para visitantes e aventureiros. Dentro do Castelo dos Beltrán moravam os mais corajosos caçadores de monstros que já pisaram naquela terra antiga. Foi lá que nasceu e cresceu o corajoso Conde Titânios, sempre vestido com sua armadura de ferro e nunca visto sem o seu cajado de madeira. No mesmo castelo morava sua querida irmã, a princesa Emanuelis, uma das mais poderosas feiticeiras do reino. Conde e princesa, irmão e irmã. Os Beltrán gostavam mesmo de morar no mágico reino de Carindesdale. E naquele dia eles tinham preparado uma jeitosa festa para seus amigos. Todos da cidade de Carindesdale foram convidados para comer, dançar e cantar. Cada cidadão tinha preparado com muito carinho uma deliciosa comida para compartilhar. Sentia-se ao longe o cheiro agradável dos bolinhos de arroz, do churrasco de frango e do peixe. Quem andasse por lá sentiria ainda aromas mais suaves, como o dos morangos, das maçãs e das mangas. E naquela festa, os mais narigudos, com olfato apurado, poderiam perceber que as mães mais prendadas de Carindesdale tinham trazido os seus bolos e biscoitos ainda quentinhos. Mas quando todos estavam prestes a jantar, a festa foi bruscamente interrompida. Um forte vento derrubou os enfeites e apagou as chamas das fogueiras. Uma imensa sombra cobriu o sol. Homens, mulheres e crianças se assustaram. Todos os moradores de Carindesdale saíram correndo e se trancaram dentro de suas casas. Conde Titânios e a princesa Emanuelis entraram no castelo e, degrau por degrau, subiram até o topo da torre mais alta. Lá de cima, eles poderiam ver melhor o que estava acontecendo. E lá no topo estava a mais forte de todas as criaturas, o lendário rei de todos os dragões, Dragos, filho de Dragon, que com suas imensas garras abraçava o castelo. Ao ver os heróis Titânios e Emanuelis, Dragos foi logo aos cumprimentos. Boa noite, feiticeira. Olá, guerreiro. Senti falta de vocês, meus pequenos grandes amigos. O conde respondeu. É bom te ver também, Dragos. Já faz algum tempo que você não nos visita. O que te traz de volta ao nosso reino? E foi ali mesmo que Dragos contou sua terrível história. Titânios e Emanuelis,
Um monstro assombra mais uma vez o seu reino. Meus informantes me disseram que o Homem-Sapo foi visto atacando os vilarejos na ilha de Pantanéas. O Homem-Sapo tem atacado na calada da noite, pulando de casa em casa. Com sua longa língua grudenta, ele tem roubado de todos joias, tesouros e moedas de ouro. Os pequenos pantaneses estão sofrendo com as malvadices do Homem-Sapo. Ele é perigoso, insaciável e asqueroso. Na manhã seguinte, Dragos colocou os heróis na liderança desta importante missão. Conde e princesa, vocês devem capturar e prender o Homem-Sapo. Tragam a paz de volta à ilha de Pantanéas. Ao chegarem à ilha, procurem o pantanese Migrel. Ele deve ajudar vocês. Esta vai ser uma longa viagem. Levem um bom mapa. Estudem os seus feitiços. Carreguem bastante comida. Os cavalos Rufus e Tiffany devem lhe fazer boa companhia. Agora vão. Viajem com o vento. Lutem como montanhas. Durante o dia, os heróis viajaram. Por longas e incansáveis horas, os cavalos Rufus e Tiffany mantiveram o pique, andando e trotando, cruzando rios gelados, atravessando longas florestas, trilhando por montanhas ao lado de penhascos íngremes. Quando a noite chegava, Titânios e Emanuelis descansavam, sempre acampando ao lado de uma árvore de tronco grosso, sempre dormindo perto das brasas quentes de uma fogueira sem chamas. E embaixo das estrelas, os heróis estudavam seus mapas e seus feitiços até o sono chegar. No 8º dia, o conde e a princesa chegaram ao porto de Madrigal. Os cavalos Rufus e Tiffany ficaram nos estábulos descansando, enquanto seus mestres embarcavam em um grande barco rumo à ilha de Pantanéas. Conde e princesa viraram capitães. O sopro forte dos ventos do sul empurrou as velas da caravela. Pelas águas escuras do Mar do Sul, eles navegaram dia e noite, noite e dia. Na segunda semana de viagem, o barco atracou nas praias da ilha de Pantanéas. O restante do caminho deveria ser feito a pé. O conde e Emanuelis logo perceberam os estragos que o Homem-Sapo havia feito. Por onde eles caminhavam, eles avistaram plantações destruídas, casas arruinadas e pantaneses tristes. E antes do sol se pôr, do topo da colina de areia, os heróis finalmente avistaram o vilarejo atacado. Ao chegar à vila, os caçadores de monstros foram bem recebidos por Migrel. Mesmo abatido, o pequeno pantanês desabafou. Dragos me avisou que vocês viriam ajudar. Tudo aconteceu tão rápido. Na calada da noite, o Homem-Sapo levou todo o nosso dinheiro tão suado. Conde Titânios foi direto ao ponto. Dragos estava correto. Queremos começar investigando a localização do esconderijo do Homem-Sapo. Migrel rapidamente apontou seu dedo para o chão e respondeu. Sigam as pegadas. Elas te levarão direto para o pântano escuro. Pelas águas mal cheirosas e verdes do pântano, o conde navegava numa pequena canoa. À sua frente, Emanuelis iluminava o caminho com seu feitiço de luz. Usando seu cajado, Titânios se esforçava para conseguir desviar dos espinhos e dos cogumelos venenosos. Após algumas horas, eles avistaram o que tanto procuravam. O Homem-Sapo. Lá, ele estava sentado, pegajento,
olhando direto para os olhos dos heróis. Emanuelis foi a primeira a reagir. O seu feitiço de gelo já estava memorizado e ela rapidamente recitou as palavras mágicas. Fulgur Glacian Maximus! Um poderoso raio de gelo saiu de sua mão, congelando as pernas do Homem-Sapo. Mas o monstro ainda não havia desistido de lutar. Ele levantou suas patas, abriu sua boca asquerosa e com sua língua começou a atacar. Mas o conde já estava lá e corajosamente pulou na frente de sua irmã para protegê-la. Aos poucos, o conde tentava chegar mais perto do Homem-Sapo. Mesmo preso ao gelo, ele atacava perigosamente com suas linguadas. Mas o guerreiro foi se aproximando, pulando de um lado para outro, desviando dos ataques, mantendo o seu equilíbrio. E aproveitando-se de uma pequena distração do Homem-Sapo, o conde conseguiu desferir um golpe fulminante. Com a força de uma montanha, o seu cajado de madeira atingiu em cheio o corpo do Homem-Sapo, que caiu desmaiado. Todos os habitantes da ilha de Pantanéias festejaram a captura do Homem-Sapo e o retorno de todo o tesouro roubado. O pantanês Mirtir pagou aos heróis uma generosa recompensa pelo ato. Com a ilha em segurança, eles poderiam aos poucos reconstruir o vilarejo. Mas muito chão ainda precisaria ser pisado para levar o monstro prisioneiro até sua cela, no reino de Carindesdale. O Homem-Sapo foi colocado em uma prisão junto aos outros monstros que não haviam se comportado bem. O conde trancou as grades da cela e Emanuelis reforçou as barras e a fechadura com um feitiço de dureza. Lá, o monstro iria ficar preso por muitos anos, atrás de barras de ferro inquebráveis. Um dia, Dragos poderia decidir soltá-lo, caso o Homem-Sapo voltasse a se comportar. Quando o conde e a princesa conseguiram um tempo para descansar, eles foram direto para a biblioteca do castelo dos Beltrán. Com os pensamentos ainda frescos, eles pintaram e escreveram todos os detalhes desta aventura para que jamais caísse em esquecimento. Os registros desta história foram guardados nas prateleiras junto a todas as outras façanhas dos antigos Beltrán. Assim, os filhos e sobrinhos de Emanuelis e Titânios poderiam contar esta história para seus netos, que contariam para seus bisnetos e que um dia contariam para seus tataranetos.